Olá, olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sou Anderson, estou aqui para mais uma aula sobre Metashape. Dessa vez vou ensinar vocês a identificar interferências, dar uma guia melhor sobre como você deve realizar a sua colocação de pontos de topografia e um pouco mais. Então vamos lá. Estou aqui com esse levantamento aqui, já concluído, é um levantamento bem grande. E, bom, na aula passada eu expliquei sobre como sobre como você pega as referências, né? Que tudo deve ser pego, nada deve faltar. E, bom, vamos lá. Aqui de princípio, você já pode notar que já tem algumas interferências que você já pode pegar aqui só de bater o olho, como por exemplo, um poste aqui, uma placa aqui, um poste de ferro aqui e por aí vai. Tem vários detalhes aqui que dá para pegar, como alinhamento predial também, e por aí vai. E tem uns detalhes um pouco mais sutis, como essa BL aqui, temos aqui esses dois postos de visita, que notando assim, elas são um pouco mais invisíveis, né, do que poste e árvore, por exemplo. E tem outros que nem aparecem aqui direito, que é, por exemplo, que tem um pulso bem por aqui, ó, mais ou menos. Então, nesse caso, é aí que vai vir as fotos anos 60 para poder auxiliar vocês a saber onde temos interferências. Nesse ponto aqui, se eu puxar para cá, você pode ver que aqui já tem um posto de visita e é uma BLE, correspondente ao que tem aqui, ó, nesse lado aqui, posto e a BLE. Porém, você nota que por aqui não tem o outro pulso. Parece que ele está escondido. E ela ficou bem aqui embaixo do carro. Que seria, no caso, esse daqui. Então, como você vai identificar um posto de visita e colocá-lo como... evitar colocar ele como um PV, por exemplo. PV, sempre maiúsculo. Como você evita de fazer esse tipo de problema. Por quê? Por mais que esteja certo, é sempre bom você identificar. Porque, como eu já disse na aula anterior, todo levantamento sem a descrição certa do que cada coisa não é um levantamento bom. É um levantamento medíocre. Então, para evitar esse tipo de problema, você tem duas opções. Uma delas é, você vem aqui, deixa eu ver, esse daqui, e você vai na pasta onde tem o levantamento do scanner. Esse daqui está na de junho. Você vem em processamento de dados, arquivos brutos. E na mesma pasta onde você vem no nove de pontos, você vem no scanner laser. E aqui você vai ter todos os escaneamentos feitos antes de tornarem nove de pontos. Então, você vindo aqui, nesse daqui que é de acácias, você vê que aqui tem um vídeo em MP4. Esse vídeo nada mais é do que o trajeto, como ele foi feito aqui e foi pego cada ponto de nuvem. Ou seja, esse daqui é o vídeo de Acácias 1. Esse vídeo de Acácias 1 é referência a esse daqui. Então, ou seja, esse vídeo em si engloba toda essa parte aqui que foi gravada para ser colorizada. Então aqui você vai poder identificar que tipo de poço ele é quando ele for passar para cá, vindo para cá. A segunda forma é que todo condomínio há um padrão de poço.
Tipo, se um lado é poço de água, o outro é poço de esgoto. Há casos que podem não ser verídico, tem casos que sim, tem casos que não. Isso varia de condomínio para condomínio. Mas é praticamente um padrão que eu percebi que tem em todo condomínio. Ou seja, esse lado aqui, esse tipo de poço de visita, ela é um poço de águas pluviais, uma PA. Ou seja, se esse lado aqui é um poço de água, esse lado aqui é um poço de esgoto. Entendeu? Mas como que eu identifiquei que isso daqui é um poço de água pluvial? Não tem nem quase como ler isso daqui direito. Enfim, algumas tem, até como você identificar, e outras você vê pelo padrão mesmo. Tipo, aqui, embora esteja escrito águas pluviais, esse tipo de desenho assim de poço para esse condomínio é sempre o mesmo para águas pluviais. Então, se você bater o olho e você vê esse tipo de desenho, você sabe que já é água pluvial. Tal qual, deixa eu ver em uma outra imagem aqui que tenho. Creio ser esse daqui. Esse daqui mais à distância. Tem esse JS aqui, ó. Que esse daqui é de esgoto. E esse daqui é de águas pluviais. Ó, esse daqui dá até para ler um pouquinho melhor. Mas ainda assim é um pouco lesível, mas mesmo assim, conforme você vai treinando e vai vendo as referências, você vai identificar com mais facilidade. Então, se esse daqui é água pluvial, esse daqui é esgoto. Se você identificou que esse daqui é esgoto, esse daqui é água pluvial. Tem esta foto aqui também, ó. Esse daqui é bem melhor. Sempre que você vê esse símbolo, que deve ser provavelmente JS ou IS, você vai saber que é de esgoto. Toda vez que você vê que tem esse desenho aqui, é sempre esgoto. Então, até que dá para ver um pouquinho melhor também que está escrito esgoto. Ou seja, é bem mais fácil de você identificar através de desenho, do padrão de desenho deles, do que de você tentar ler o que está escrito nele. E caso você não consiga realmente identificar, por mais que você tente no Street View, no Maps ou até no V360 que tem, você pode colocar como posto de visita, como posto não identificado. Pode haver também postos que não tem nada escrito. Então, ele automaticamente é um PV. Você não consegue identificar porque ele não tem uma nomeação. E, bom, frisando algumas outras partes aqui, eu tinha feito, aqui nesse caso, uma junção de todos esses nuvens de ponto para essa nuvem de ponto só. Como eu já expliquei na aula passada brevemente, eu apenas selecionei todos esses pontos aqui, cliquei com o botão direito e cliquei em Merge, para ele juntar todos esses 6 pontos. Cliquei em Sim e eu não recoloquei, porque isso daqui iria substituir o ponto de nuvem. Então eu clico em Não, ele vai criar um point cloud padrão, genérico. Pode ser que seja uma boa alternativa para você fazer de um padrão mais certo, ou você poder ver com maior detalhe todo o levantamento. Porém, isso daí vai depender muito do seu computador. Se você não tiver um computador muito forte, o que nossa empresa com certeza não peca, né? Porque temos computadores fortes, sim. Temos computadores bons que rodam esse tipo de programa. Iria consumir muito tempo. Então, tipo, eu juntei esse daqui e tudo, sim. Mas, enquanto ele estava juntando, eu ia fazendo outras coisas. Tipo, já ia baixando as fotos 360, eu ia fazendo um outro tipo de serviço, enquanto esse daqui estava fazendo uma mistura deles. Então, nem sempre é uma boa ideia você, tipo, juntar, a não ser que você tenha, tipo, várias coisas para fazer. Então, enquanto esse daqui está carregando, você já faz outras coisas. Ou você simplesmente só pode pegar aqui mesmo e por parte separada. Não tem problema também nenhum. Mas isso daqui é apenas uma recomendação
para esse tipo de armazenamento, ok? Então vamos lá. Próximo passo aqui seria eu lhe mostrar isto daqui, ó. Essa foto? Sim. Ok, vamos lá. Esses daqui são duas caixas. Caixas têm o nome de CX. Mas também tem outros tipos. Tem caixa de telefonia, caixa de energia, caixa de gás e etc. Esse daqui, em específicos, você nota que consegue ler alguma coisa, dá para ler alguma coisa. E eles também são distintos de uma da outra. Então, consequentemente, são caixas diferentes. Tal qual em poço de água, poço de esgoto, essa daqui também não são diferentes. Se temos aqui uma caixa de telefonia, a outra caixa de energia. Mas como você sabe disso, Anderson? Como você sabe que tipo uma caixa de energia e outra é de telefonia? Voltando aqui para a foto 14, você nota que não há nenhum fio de eletricidade que conecta um poste para dentro de casa. Nenhum desses daqui possui isso. Esse daqui que estaria em construção poderia até ser plausível, porque esse daqui não tem nada, mas tipo, essa casa aqui não tem e essa casa aqui também não tem. Só tem esse relógio aqui apenas. Ou seja, isso logo dá para identificar que uma caixa de energia e outra caixa de telefonia. Porque tal qual serve para a de energia, serve para a energia de casa e a outra para intercomunicação. Ou seja, aqui dá para você identificar que uma aqui, essa daqui é de telefonia e essa daqui é de energia. Nesse caso específico, não tem um padrão de desenho para você identificar ele com muita facilidade. Em alguns casos tem, que você consegue ver, que geralmente caixa de telefonia tem tipo uns símbolos de telefone mesmo. Mas isso daí é o máximo que eu consigo dar de exemplo aqui para vocês. Mas tipo, esse daqui dava para ler. Teve um ponto que você pode ler que esse daqui é telefonia. E esse daqui é de energia. Mas, se você colocou tipo que esse daqui é de telefonia, esse daqui é de energia, recomendo que você mantenha eles, mantenha tipo esse padrão aqui meio invertido mesmo, e depois você corrige no desenho ou você deixa avisado. Esse daqui eu peguei de lados errados. Esse daqui é telefonia, esse daqui é energia. Aí você deixa avisado que na hora do desenho você pode inverter eles. Renomear eles, no caso. Porque você pode alterar a leia para que ele possa utilizar para outro tipo de bloco. Nesse caso aqui eu já mostrei que isso daqui é um poste de esgoto. E esse daqui é um poste de energia com luminária. Haverá casos em que caixas realmente só serão caixas CX, porque não vai ter uma nomeação e ele só vai ser esse quadradinho que tem aqui atrás desse poste de ferro. Ou seja, esse daqui é algo que você também tem que pegar. Ele vai ter a nomeação CX, ok? Então vamos lá, voltando aqui para o desenho, eu vou dar um pequeno exemplo aqui. Esse ponto, se não me engano, ela está bem no final mesmo. Ela é a foto 341. Então acho que ela está mais ou menos por aqui. É, isso mesmo. Ela está aqui, ó. Que aqui tem um poste, aqui tem o poço e aqui tem a caixa. E aqui tem um poste de ferro. Então, como você pega eles? É simples. Vamos lá. Você seleciona aqui, vai traduzir desse jeito aqui, como antes. Clicar no seta para baixo, Draw Point. E aí você move ele.
apertando espaço para você trocar entre um e outro. E você vê que aqui não tem meio que uma caixa, né? Ele meio que tá esse buraco vazio. O certo é se você pegar em cima. Mas, caso você não consiga, você pode pegar sempre no cantinho aqui. E trocar o nome de PV para CX. Caixa. Aqui também, eu posso pegar ele como um poste de ferro. PF. Postes com iluminação. Você vem aqui, coloca P. Poste sem iluminação nele. Você vai nele e coloca PP. Poço de esgoto, PE. Poço de água, PA. Acho que aqui tem uma caixa de telefonia. Caixa de telefonia. CT. Caixa de energia, CE. Isso daqui é só um exemplo mesmo de quais nome você coloca para cada ponto. Sobre a continuidade de guia, recomendo vocês fazerem o seguinte. Como eu já expliquei na aula passada, como esse daqui é um projeto bem mais grande do que o anterior, você pode começar pelo seguinte. Você pode começar por dentro do próprio condomínio mesmo. Você vem aqui, ó. Você pode primeiro, ou você vem por aqui, ou você começa por aqui, ou você vem por aqui. Você decide. Só que tente sempre manter uma continuidade. Ou seja, se eu for começar daqui, eu vou fazer fechando todo esse ponto aqui. E fechando aqui, eu parto para cá. Aí eu faço guia, coloco guia. E fazendo todo esse percurso aqui, ó. Dessa forma. Vem aqui, dá essa volta. Vem aqui, dá essa volta e por aí vai. Que aí você vai ver que vai fechando aqui toda essa área até ele fechar aqui. Aí você parte para o próximo. Você vem para cá, continua até cá embaixo. E aí você vai dando essa volta toda que tem aqui. É um processo um pouco tanto quanto trabalhoso? É. Mas isso economiza muito tempo na hora de você fazer o seu desenho. Porque agora que temos uma ferramenta mais... que automatiza, né, no caso, esse tipo de processamento, ele pega todas as regrinhas que você pegou em sequência e meio que faz um desenho para você. Ou seja, vai ser muito mais fácil de você fazer o seu desenho, você gasta menos tempo conectando todas essas linhas. E por mais que seja tipo, só guias, para um projeto desse tamanho aqui, você economiza um grande tempo. Ou seja, é uma ferramenta muito boa e o tempo que você gasta aqui vai ser praticamente o mesmo tempo que você vai gastar se você fosse fazer normalmente de outro tipo de jeito. Que você vai pegar os pontos de qualquer forma. Agora, para a parte de guia que conecta com o tipo de ponto, vou ensinar para vocês aqui. Notem que aqui há um passeio. Ou seja, você iria pegar o ponto de passeio aqui e aqui novamente, ok? Como eu já expliquei antes, creio eu, não precisa ser perfeito. É só você colocar mais ou menos onde fica no espaço, que fica tudo ok, já está tudo certo aqui. Agora, quando você for colocar aqui, onde seria o fim do passeio e ainda assim seja uma continuação de guia, você coloca guia primeiro, traço, passeio. Guia traço paz é para você mostrar que aqui vai conectar, você vai desenhar um ponto de passeio e nesse mesmo ponto aqui vai passar um ponto de guia. Então você vai ter desse lado aqui, consequentemente tem desse lado aqui.
E aí eu volto fazendo essa curva aqui certinho. E aí vai ficar assim desta forma. Para alinhamento predial, por exemplo, tenho aqui um passeio aqui com alinhamento predial. Você coloca aqui passeio, pá, e aqui você coloca passeio, no caso AL traço passeio, que ele vai ficar aqui assim, desta forma. Um outro exemplo aqui que eu posso dar, deixa-me ver. Acho que nesse daqui só vai ter esses casos mesmo específicos. Pode ter aqui, ó. Você vê que isso daqui vai ser a mesma coisa, mas caso o passeio começasse aqui, você iria pegar aqui, ó, divisa traço passeio. Aí confirma. Aí você iria descer aqui reto, colocando um passeio aqui no meio e, por fim, um guia traço passeio aqui. Aí ele iria ficar dessa forma, fechando uma calçada que há aqui. Em condomínio é um pouco mais diferente, que é o seguinte: em condomínio vai ter até que bastante frequência bastante pontos de guia e passeio, guia traz passeio e passeio em si, que é no caso desses aqui, ó. Tem esses dois aqui que é tipo uma guia traz passeio aqui, guia traz passeio aqui, e nesses dois aqui também. E aí você vai fechar aqui com um passeio aqui em cima e outro passeio aqui em cima. Ou seja, nem todos você vai fazer isso daí, porque tem alguns que são tão pequenos que são até que meio que irrelevantes para você colocar. Como por exemplo, esse daqui. Ele é muito pequeno para você considerar que é realmente um passeio. O que no final de contas vai acabar gastando muito tempo da gente e vai ter pouca produtividade. Nesse caso aqui em específico, esse daqui sim, ele vem com a guia traz passeio. O passeio vem aqui, 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 aqui e aqui um passeio, um AL traz passeio. O padrão que a gente pega, que eu costumo pegar aqui agora para condomínio, é sempre pegar a divisa aqui, nesse ponto aqui, ó, bem onde tá onde seria no caso a mureta da residência. É o que eu faço AL traço passeio, aqui eu coloco outra divisa. E aqui no final eu coloco uma outra divisa. Aqui vai ter um alinhamento, que como eu já disse, não precisa estar perfeitamente junto nele, porque é mais por questão de desenho mesmo. Porque iria ficar mais aleatório se eu colocasse ele aqui, ó. Além que ficaria um pouco acima do solo também. Aí você iria gastar muito mais tempo apenas para tentar ajustar esse pequeno erro, aí você acaba não produzindo tantos pontos assim. E eu continuo aqui, eu coloco um alinhamento mais ou menos aqui, um outro aqui, e eu não termino com D, com a divisa, no caso. Eu termino ele mais ou menos onde está a linha da última divisa. Seria mais ou menos aqui. Eu coloco o D aqui e pronto. E como eu trato essas áreas que estão vazias? Nesse caso, eu coloco um C, que é a cota. E nada mais é que é um limite pro projetista e também para melhor ajuste da malha triangular. Porque com a cota, ele meio que serve como uma base para você colocar
a malha triangular mais perfeita. Ou seja, funciona mais ou menos como um alinhamento predial, só que ao invés de ser um alinhamento predial é uma cota mesmo. É um limite. Então eu sempre coloco também, respeitando o distanciamento que já tem aqui, desta forma. E aqui eu paro, porque aqui vai ter um passeio e do outro lado também. Que aqui meio que vai fechar, tipo, a malha triangular por completo. Dessa forma aqui. Aí você coloca os passeios aqui, coloca o passeio aqui, aqui, aqui. Aí você vem com o passeio aqui, 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 aqui e aqui. Guia, traço, passeio. Dessa forma. Aí você vem aqui de novo, guia, traço, passeio. Passeio. Aqui, 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 aqui. Aqui nem é tão necessário. Aqui você não precisa colocar um no meio. E aí já aqui você colocaria só um aqui no meio só para finalizar. Mas claro, tente sempre fazer uma sequência para a ferramenta poder entender que essa daqui é a sequência certa que ele tem que fazer. Lembrando também que você geralmente não vai colocar guia atrás passeio, a não ser que seja necessário mesmo, porque o primeiro passo que eu faço aqui é sempre colocar guia. Para o padrão da concremate, sempre coloco guias primeiro e depois eu faço o restante dos pontos. Ou seja, se por aqui, tipo, tiver uma guia e aqui eu, tipo, finalizei todas as guias, agora que eu vou pegar todos os pontos e notar que aqui tem um guia atrás passeio, para eu não quebrar a sequência da ferramenta, eu posso mover ele para cá, clicar com o botão direito em propriedades e renomear ele como guia traço passeio, mantendo sempre o mesmo número de desenho. Número de desenho não, digo o número do ponto. E aí, ok. Aí ele vai estar renomeado como guia traço passeio e vai estar certinho. Para você, na hora de desenhar, ver que aqui também passa uma guia e passa um passeio. Só que tem que notar aqui o ponto está em 57. E deixa eu ver um exemplo aqui, ó. Isso aqui no caso. Vamos supor que isso daqui esteja apenas como uma guia. Aí eu coloquei traço passeio. Como já dito na aula anterior, se eu colocar o próximo ponto, ele vai estar no ponto 48. Então eu sempre tenho em mente de renomear ele pro que está na sequência daqui desse teste aqui, ok? Por mais que aqui esteja igual, é só um exemplo mesmo. Então, tipo, se você vê que tem ponto duplicado, nem se incomode tanto em tentar corrigir esse problema. É mais apenas como uma guia de tipo dos pontos que tem, para não ficar tão perdido assim e ter uma sequência boa de pontos. Então vamos lá. Outro pequeno exemplo aqui que eu tenho para adicionar seria para a parte dessa entrada de condomínio. Por quê? Aqui por dentro ele tem guias, normalmente como em qualquer outro condomínio. Só que aqui eu vou colocar um exemplo mais prático aqui. Aqui seria um alinhamento predial, porque aqui é onde está o telhado da entrada do condomínio, tal qual aqui do outro lado. Só que esse daqui está até colado com a guia. Ou seja, esse daqui seria
uma guia-AL. Entendeu? Ou seja, tudo que tu pegar aqui, ó, nesse caso aqui também vai ser uma guia-L, guia-L, guia-L. Por aqui vai, continua, opa, errei. Até aqui. Poderia até considerar isso daqui como um guia-L também, porque ele está em cima dessa guia mesmo. Deixa eu corrigir aqui. Eu colocar uma guia-L. Aí ele vai estar assim. Só que, se você for colocar pontos para dentro, o desenho vai ficar estranho. Porque na hora que você for fechar essa parte aqui, esse elemento predial, não vai ter sentido ter uma guia aqui por dentro. Você tem uma interferência nele aqui. Você não necessariamente precisa colocar um meio fio aqui, sinalizando que tem. Porque já tem esse elemento predial aqui cobrindo ele. Ou seja, isso iria deixar o acabamento do desenho um pouco estranho. Porque normalmente eu coloco o nome e o número do condomínio aqui. Então por isso que nem sempre é bom você colocar as coisas embaixo deles. Vai haver alguns casos de que realmente você vai ter que, tipo, nesse daqui em específico, teve uma caixa que eu acabei colocando aqui. Teve caixa aqui que eu coloquei, essas caixas aqui, teve esse pilarete aqui, esse pilarete aqui estava um pouco de fora, mas mesmo assim eu coloquei. Mas tipo, para esses lados aqui, mais no meio dessa entrada do condomínio, eu não coloquei, não precisa colocar. Eu só coloquei mais para onde fica mais interessante mesmo colocar, que seja mais nas pontas. Porque aqui, basicamente, não tem muito detalhe. Geralmente não tem caixas. Aí quando tem, aí sim você pode colocar. Mas detalhes menores, como guia mesmo, ou um passeio, você não precisa colocar, não é necessário. Ok? Então vamos lá. Vamos supor que você terminou todo o seu desenho aqui, a sua coleta de pontos. E você quer exportar ele para enviar para ser processado e calculado. Como eu faço isso? Bom, eu venho aqui nesse shape, clico com o botão direito e clico em exportar layers. Ele vai abrir esse texto e aí você vai renomear ele. Você vai nomear ele, no caso. Eu costumo colocar o seguinte: pontos e o nome da ordem de serviço. No caso, esse daqui é o 30 PRTU Residencial das Acácias. Vou colocar um número aqui extra para não substituir o outro. Ele vai aparecer esse diálogo aqui. E aqui onde eu acabei errando, infelizmente. Por quê? Todos os levantamentos que a gente vai fazer é sempre utilizando o Sirgas. Sempre utilizando o Sirgas. 2000 UTM Zona 23S. Zona 23 é onde está esse local aqui. Que na aula de como transformar esses pontos para cruzetas, tem explicando sobre esse tipo de fuso. Então não vou detalhar muito mais a fundo nesse assunto aqui em específico. Ou seja, aqui eu acabei colocando a nuvem de pontos como SAD69, que é o tipo é a forma que a Concremat usa. Só que aí eu notei que, junto com o Gladson, que esses pontos acabaram ficando com a cota ruim. Ou seja, Sirgas, ele serve para ter as cotas mais exatas. E aí, então, depois é convertido para SAD 69.
Então você não precisa se preocupar em perguntar se é SAR ou SIRGAS, porque a gente sempre vai utilizar SIRGAS. Então, tipo, toda vez que o programa pedir, você quer colocar as números de pontos em qual tipo de fuso, você sempre seleciona SIRGAS 2000, UTM Zona 23S. Em São Paulo, a grande maioria do nosso projeto que até agora sempre foi 23S. Mas se você for mudar para 22, você bota 22. Enfim, voltando aqui, você coloca, ele já vai estar pré-selecionado padrão como SIRGAS 2000 e ele vai estar já selecionado aqui com tudo certo. É só você clicar em OK e ele já exportou. Vamos vir aqui agora pro local onde está ele. No caso aqui, ele está aqui. Tem que ver onde é que está o 1. Aqui, ó. Esse aqui. Vou deixar ele separado aqui. Pronto. Esses daqui foram todos os pontos que você pegou. Para transformá-los em pontos que vai ser utilizados para o Topograph, que é o aplicativo que a gente usa para cálculo, a gente vem em editar, substituir ou Ctrl H. Em primeiro lugar, a gente seleciona vírgula, embaixo ponto, clique em substituir tudo. Perdão. Errei aqui. Na verdade, é vírgula por espaço dessa forma. Aí todas as vírgulas sumiram, viraram espaço. E em segundo é ponto ou vírgula, que ele vai substituir tudo por vírgula. Você pode fechar aqui, dar o Ctrl S para salvar. E aí você abre o Excel, que é aqui que a gente vai mover as colunas. Então você vem aqui onde fica os pontos, clica aqui em todos os arquivos, procura onde está os pontos que você pegou. Caso esteja em largura fixa, você seleciona delimitado, avança, tira tabulação e coloca espaço, que agora ele vai estar separado as colunas por espaço, e clique em concluir. Dando 2 cliques aqui, ele vai estar dessa forma. Qual é o padrão que eu sempre deixo organizado aqui? É número, ponto, norte, este e cota. Ou seja, aqui já está errado. Apenas os pontos e o norte que está certo. Então a gente vai ajustar isso daqui. Eu seleciono a coluna E, dou um Ctrl X, vou para o F, Ctrl V. Coluna D, Ctrl X, Ctrl V. Coluna B, Ctrl X, Ctrl V. Coluna F, Ctrl X, Ctrl V. Ok? Então vai estar sempre aqui. Número, descrição, norte, este, cota. Norte sempre vai ter o maior valor. Este, o menor valor. E a cota é o que tem 3 dígitos. Ignorando o que tem na frente do vírgula. E é isso. Você vem aqui em arquivo, salvar como, procurar e muda para a lista de Excel. E pronto. Ele vai estar salvo dentro do padrão que é para ser enviado. É só você enviar e esperar o cálculo ser feito para e depois desenhar ele.
E esse foi basicamente o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido sobre como funciona esse tipo de padrão, né? De interferência, de como colocar as guias, etc. Então, tipo, é um trabalho bem demorado. É levemente cansativo, é sim, mas é muito melhor do que trabalhar em campo. Porque isso daqui, tipo, salva um bom tempo. E por mais complicado que isso daqui possa parecer, não é tão difícil assim. Uma vez que você pega como você pode mover as coisas, como você consegue pegar pontos, identificar interferências só pela foto, é muito melhor do que trabalhar por fora mesmo, né? Do que trabalhar em campo em si. Então esse daqui é um grande avanço que a gente teve com relação à coleta de pontos, né? Então é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo e nos vemos na próxima. Tchau, tchau.